A série de TV Contos da Cripta, no ar de 89 a 96, ainda é muito lembrada não somente pelos fãs de terror, como também pelos admiradores dos quadrinhos da EC Comics. O curioso é que esses quadrinhos já estiveram no cinema muito antes da série, só que na Inglaterra. Vem comigo que eu vou contar toda essa história no vídeo de hoje. Before I get to tonight's terror tale, I'd like to introduce you to my pet. E eu sei que a parada aqui hoje é terror, mas eu tenho que falar um pouquinho de ficção científica porque o Formiga Elétrica tem o Encontros Elétricos, que vai rolar dia 9 de dezembro de 2023. É um evento o dia inteiro com apresentações e debates envolvendo ficção científica no cinema, nos quadrinhos e na literatura também. Vai ter coffee break oferecido pela organização para quem participar presencial, mas não se preocupe se você não está em São Paulo, porque você pode participar online, tá? E também nós teremos a presença do Fernando Brito da Versátil, nós teremos uma mesa da Mitos, vai ser muito bacana, então não deixe de entrar no link do Simpla que tá aí na descrição do nosso vídeo, saiba de todas as informações e garanta seu ingresso. Nos vemos lá, beleza? E agora, vamos enfim pro assunto do vídeo. Dying, that is. Most of us only get to do it once. E vamos lá, se você nunca ouviu falar da EC Comics até agora, isso aqui é novidade para você, vou pedir para você dar uma olhada num vídeo mais antigo que nós fizemos aqui, falando sobre toda essa trajetória, sobre como foi um grande sucesso, como foi uma revolução artística e toda a perseguição que ela sofreu. Vou deixar aí nos sugeridos e também na descrição do vídeo. Então, para contextualizar tudo direitinho, eu não precisar me repetir aqui, dá uma olhada nesse vídeo primeiro, tá? Se for o caso. E apesar dessa trajetória até que curta, com desfecho amargo, esses quadrinhos marcaram a cultura mundial de tal forma que deixaram muitos fãs e inclusive alguns deles que se tornaram bastante famosos. Em 1982 estreou Creepshow, com roteiro de Stephen King e direção de George Romero, onde a dupla pagou um tributo claro à EC Comics, com uma antologia de histórias que contou até com um mestre de cerimônias muito parecido com o Guardião da Cripta. Jolting Tales of Horror. Ganhou até continuação em 1987, que manteve King e Romero nos roteiros, mas com direção de Michael Gormick. O formato de histórias curtas era absolutamente fiel ao espírito da EC, e esses dois filmes deixaram clara a devoção aos quadrinhos, tanto nos enquadramentos quanto nos grafismos usados. Extremely painful, Mr. Verrill. Tá, mas aqui a gente tá falando de homenagem. As primeiras adaptações oficiais aconteceram cerca de uma década antes e do outro lado do Atlântico. Para falar desse assunto, é preciso abordar a história de uma produtora que tinha como concorrente nada menos que a Hammer, que vinha fazendo muito sucesso com suas releituras de clássicos ali entre as décadas de 60 e 70, usando e abusando da cor, que era uma novidade naquele momento. E essa produtora é a Amicus Productions. Terrifying horror of man killing thine with a human brain that creeps and kills. Curiosamente, essa empresa foi criada por dois produtores norte-americanos, Milton Subotsky e Max Rosenberg. O primeiro era a metade criativa da dupla, enquanto o segundo era o homem de negócios. Enquanto a Hammer funcionava no Bray Studios, os dois forasteiros se estabeleceram no Shepperton Studios e ali fizeram parte e marcaram a história do horror britânico. E eu tô citando muito a Hammer aqui por um bom motivo, porque frequentemente os filmes de ambas as produtoras eram confundidos, até por um motivo específico que era a presença de Christopher Lee e Peter Cushing, porque quando a gente assiste a ciclos desses filmes é comum até pensar se esses dois não moravam entre esses dois estúdios. E a Amicus também empregou dois diretores da Hammer que fazem muita diferença na nossa história, aqui vocês perceberão mais à frente, Fred Francis e Roy Ward Baker. Por essa relação a gente percebe que não havia exatamente um conflito entre as duas empresas. Obrigado, amigo, você é um amigo. E o que destacava os filmes de uma e de outra? Bom, a gente tem dois fatores aqui que talvez sejam os mais gritantes. A Hammer, como todo mundo sabe, era famosa pelas releituras de clássicos, portanto fazia muitos filmes de época, sendo que a Amicus preferia filmes ambientados na contemporaneidade. Um outro fator é que a Amicus também realizou vários filmes de antologias, longas de antologias, e isso era de fato uma característica distintiva naquele momento.
A estreia da Amicus acontece em 1962 com um musical juvenil dirigido por Richard Lester, aquele mesmo do filme dos Beatles e de Superman 2. Em 63, mais um filme no mesmo estilo, ambos com roteiro de Milton Subotsky. O terceiro filme é A Virada de Fato. 1965 marca a estreia de As Profecias do Doutor Terror, onde a dupla mostra a inspiração de Na Solidão da Noite, clássico do cinema inglês de 1945 que trabalhava com uma estrutura parecida. No filme, com Peter Cushing no papel principal, nós temos 5 desconhecidos que se encontram aparentemente por acaso em um trem, com essa figura misteriosa que vai amarrar todas as histórias até um plot twist no final. E como nas histórias da EC Comics, normalmente essas histórias versavam sobre pessoas gananciosas ou que realizavam alguma maldade e se ferravam no final. Desse filme saiu o molde pelo qual a Amicus é mais lembrada. Foram 28 filmes no total, com 7 antologias de terror, às vezes um ou outro investindo em outro gênero, e teve até 2 filmes de Doctor Who estrelados por Peter Cushing. You are privileged, young man, to be the first visitor to our time and space machine. I can now set the controls for anywhere in time and space that we wish to go. E agora, a equação que leva a esse resultado da EC Comics no cinema britânico fica um pouco clara, né? 2 caras dos Estados Unidos, mais antologias de terror, mais o tema do maldoso / ganancioso que se ferra no final. Tá tudo ali, né? Claro que eles lembraram das revistas da EC Comics, a Tales from the Crypt e a Vault of Horror. Por sinal, os nomes dos filmes que eles lançaram em 72 e 73 respectivamente. O primeiro, batizado no Brasil como Contos do Além, foi dirigido por Fred Francis e tem roteiros do próprio Milton Subotsky, claro que dando os devidos créditos a Al Feldstein e William Gaines. Apesar do título, o filme Tales from the Crypt não tem somente histórias adaptadas diretamente da revista homônima. Das 5 histórias, uma vem da Vault of Horror e 2 da Haunt of Fear. Aliás, essas mesmas histórias que compõem esse filme foram parar depois na série de TV. Esse filme é tão querido e tão cultuado que o plano original de Stephen King e George Romero era fazer um remake dele, mas acabou não dando certo e eles fizeram o Creepshow que já foi citado aqui. E cabe um comentário específico sobre o mestre de cerimônias aqui. Se você nunca viu e se interessou em assistir o filme, talvez a figura do Guardião da Cripta te decepcione um pouco. Who are you? Where did you come from? All in good time. Look, how do we get out of here? All in good time. Vivido por Sir Ralph Richardson, ele até se parece com o personagem original dos anos 50, mas seu uso no roteiro, interagindo diretamente com os personagens, é um tanto discutível. Os primeiros tratamentos do roteiro até consideraram que ele fosse apenas um apresentador das histórias, porém no final acabou se optando pelo formato comum de amarrar todas essas narrativas com uma reviravolta no final. You see, I wasn't warning you, but telling you why you are here for all eternity. Que é bem previsível na verdade, mas as histórias em si equivalem ao filme de fato. Ah, e uma delas também tem o Peter Cushing. Em 73 sai Vault of Horror, que aqui no Brasil ganhou o título bizonho de A Cripta dos Sonhos, novamente com roteiros de Milton Subotsky e agora dirigido por Roy Ward Baker. E o curioso dessa antologia é que não tem nenhuma história que realmente tenha vindo da revista homônima. Todas as HQs foram adaptadas da própria Tales from the Crypt e apenas uma da Shock Suspense Stories. Subotsky aqui abriu mão do anfitrião da revista, o Vault Keeper, e amarrou essa narrativa através do encontro misterioso de desconhecidos no subsolo de um prédio, numa espécie de clube.
Presos ali, eles bebem e relatam seus pesadelos recorrentes durante todo o filme até a revelação final. E aí, se você já viu o outro filme, é claro que você já vai intuir qual é essa revelação. For all eternity. Déjà vu. Mas, de novo, as histórias valem a sessão e, na minha humilde opinião, essa amarração das narrativas funcionou até melhor do que no filme anterior com o Guardião da Cripta. A Amicus seguiu até 1977. Depois disso, seus donos continuaram no ramo, mas em caminhos separados. Milton Subotsky até esteve envolvido na produção de Comboio do Terror, o único filme dirigido por Stephen King, e faleceu em 1991 em Londres. Max Rosenberg voltou aos Estados Unidos e faleceu em 2004 em Los Angeles. E esse é um pedaço importante do cinema de horror britânico e mundial, envolvendo alguns dos melhores quadrinhos de terror já produzidos na história. Tales from the Crypt. Who's next? Perhaps you? Então é isso, gosta do cinema de horror britânico, curte os quadrinhos da DC Comics? Conta aí pra gente o que você achou do vídeo, por gentileza, comenta, compartilha, deixa a gente saber o que você acha desse tipo de conteúdo, por favor, e a gente repete aquele pedido do começo, se você não deu o like, faz isso agora, por gentileza. Também não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Não esqueça também que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, tá aparecendo aí na tela, tem o link na descrição também. A gente tem um programa de recompensas para apoiadores muito bacana, tem grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga, tem conteúdos exclusivos, tem sorteio todo mês, dá uma olhada lá e contribua com aquilo que você puder e quiser. E a gente precisa deixar aquele último lembrete especial, dia 9/12 tem o Encontros Elétricos em São Paulo, presencial ou online, prestigie. Se você gosta da ficção científica, se você quiser conhecer a gente, tomar um café ali, caso você possa ir no presencial, e é isso. Mas se não puder, pode ir no online também, divulga esse evento, por favor, ajuda aí o Formiga Elétrica a crescer, e é isso, valeu!